Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. E fevereiro está indo embora, né? Hoje, nas segundas-feiras, desse horário de 17h20, hoje um pouquinho atrasada, nós vamos iniciar o estudo dessa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo Complexos Psíquicos. Hoje vamos começar a estudar. Olha só, deixa eu ver aqui, o 59º parágrafo. É o parágrafo 59, né? Eu até pedi a vocês para numerarem os parágrafos, né? Esse é o 59, começa assim. Com a retirada, eu parar 59. A cada parágrafo, que a gente parar, vocês numerem, e aí fica mais fácil, né? Como são o texto, o capítulo é de parágrafos muito grandes, se a pessoa, de repente, uma aula não vir, vai ficar complicado de achar, né? Então, mesmo que ela perca uma aula, aí ela sabe, a parágrafo tal, ela vê o último parágrafo que ela estudou, e dali ela sai para contando, fica mais fácil de achar, né? Então, esse é o parágrafo 59. Antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo as bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias, a cada momento, nos ajudando nesse nosso estudo, nos ajudando a conhecer melhor os aspectos da mediunidade e os aspectos da vida, né? Como esses estudos nos ajudam? E só temos a agradecer ao Pai, a oportunidade, aos amigos espirituais que também nos envolvem, e sempre pedir também ao Pai que abençoe aqueles nossos irmãos que ainda estão perdidos, equivocados, em sofrimento, que eles possam ser amparados, que eles possam ser consolados, esclarecidos, como nós temos sido. Que o Senhor nos abençoe sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá começar. Bem, o tratamento do Pedrinho acabou, né? Porque o nosso irmão José Evangelista conseguiu, organizou uma situação lá, né? Simulando uma compra de propriedade, aonde o nosso companheiro Pedrinho aceitou, recebeu, entre aspas, o dinheiro da terra, né? E aceitou ir para o hospital se tratar. Então, diz aqui a nossa querida irmã Ivone Pereira, no parágrafo 59, com a retirada de tão incomodativo inquilino invisível. Por quê? Porque ser primo de Ivone era encarnado, estava doente, uma doença muito grave. Mas, além da doença do corpo físico, ele tinha dois obsessores que estavam ali no quarto dele. Um era o Adão, um suicida, que foi esclarecido, foi levado para uma outra casa espírita, onde foi esclarecido e seguiu seu caminho. E o Pedrinho, que não foi retirado dali. E foi a Ivone, né, que foi a recomendação de Charles para que ela o atendesse no local. E isso durou 2 meses, esse atendimento da Ivone àquela entidade. No momento que Pedrinho também é levado, por isso que ele diz, com a retirada de tão incomodativo inquilino invisível. Era como se Pedrinho e Adão fossem inquilinos do ser, né? O doente ser, primo de Ivone, encarnado, melhorou gradativamente. Os obsessores foram afastados, ele começou a melhorar, chegando a se restabelecer. O mal físico de ser, no entanto, era passível de cirurgia terrena, ele tinha que passar por uma cirurgia da terra. E não de medicina psíquica. Então, a doença dele mesmo necessitava de cirurgia. Não era só o atendimento espiritual. 2 anos depois, que
Pedro foi afastado, aconselhado pelo espírito Dr. Bezerra, pela Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o C submeteu-se a melindrosa intervenção cirúrgica, ficando radicalmente curado. Depois que o Pedrinho foi afastado, até ele fazer cirurgia, passaram-se 2 anos. E foi através do Chico, médium, o doutor Bezerra fez a recomendação, que ele aceitou e passou pela cirurgia, ficando ok. Agora, parágrafo 60, né? Parágrafo 60. Entre mentes, cerca de 2 meses após a retirada da entidade Pedro, voltou no tempo, voltou lá. Ainda estamos pensando nisso. Bem antes da cirurgia. Entremente, cerca de 2 meses após a retirada da entidade Pedro do domicílio de C, para regiões apropriadas do mundo invisível, tive a ocasião de falar ao amigo espiritual José Evangelista, em memorável sessão íntima em que esse amável e operoso servo do bem se incorporara no seu médio preferido, que era uma formosa senhora desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas portadora de uma faculdade positiva e severamente dirigida por ele dos preceitos do dever e da moral. Então, aqui tem 3 informações. Logo depois que o Pedro foi afastado, passaram-se 2 meses. E aí houve uma conversa entre Ivone e José Evangelista. 1 ano e 8 meses antes da cirurgia, né? Mais ou menos isso. Antes da cirurgia. Foi 2 meses depois. Agora, aqui uma outra informação interessante. Essa médium que serviu de canal intermediário entre José Evangelista e as pessoas, né? As outras pessoas, ela não era espírita, não era conhecedora da doutrina, tá? Na realidade, essa médium serviu de intermediária para que ele pudesse falar com a Ivone. Repare, ele não incorporou na Ivone e não passou para ela. Ele incorporou numa médium que era amiga dele, de confiança dele, e não era uma conhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas tinha uma faculdade positiva e muito bem educada por ele, dentro dos preceitos de dever e da moral. Então, aqui é um fenômeno mediúnico, porque tem aquela estrutura básica. Espírito, José Evangelista. Isso nós estudamos no Diversidade dos Carisma. Médio, essa senhora. E o encarnado, Ivone. Ivone. Um fenômeno mediúnico, né? Como nós estudamos. A estrutura básica, formada pelos 3 elementos. Caro irmão José Evangelista, comecei. Ivone, o senhor entende? Olha, ela vai fazer uma pergunta, olha só. O senhor entende, ela está se dirigindo ao José Evangelista através da médium, por verdadeiramente lícita, quer dizer, honesta, perante os códigos espirituais, a farsa, olha a palavra que ela usa, a farsa. Tudo que é farsa não é legal, né? Da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela. Ela quer dizer, o que o senhor fez foi uma coisa legal, direita, moral? Simular uma situação desse tipo para obrigar o Pedrinho a ir embora? Pois, sinceramente, continua Ivone, acredito com Allan Kardec que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito para que as dúvidas não persistam, obumbrando, quer dizer, obscurecendo nosso raciocínio. Olha a pergunta que ela diz. Ela diz o seguinte: o que o senhor fez é correto? Porque Kardec nos ensinou
que todos nós, experimentadores, e ela é uma experimentadora espírita, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com as suas atenções. Quer dizer, o que o senhor fez é uma coisa boa para o senhor nos ensinar a fazer? É isso que ela quer saber. É honesto isso que o senhor fez? Kardec falou para a gente aprender com os espíritos superiores, com os bons espíritos. E o que o senhor fez é uma boa lição para o senhor nos ensinar? Né? Aí, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito, quer dizer, estudar com aqueles que sabem mais, para tirarmos as nossas dúvidas, né? Dúvidas essas que obscurecem o nosso raciocínio. Ela quer saber, o senhor agiu bem? Foi correto isso? Afinal, eu estou aqui para aprender com o senhor. O que o senhor nos ensinou é lícito? Ela fez uma pergunta, né? Agora vamos ver, vamos analisar a resposta do José Evangelista mesmo. Olha só, a entidade silenciou o José Evangelista, silenciou por alguns instantes, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação. Porque a pergunta dela foi, né, um pouquinho dura. Talvez ele medindo a vantagem ou a desvantagem da resposta. Ele pensa, será que eu devo responder a ela? E finalmente respondeu uma interessante pergunta. Então, ele responde a ela uma série de perguntas. Olha as perguntas que ele vai fazer para ela. Responderei a sua pergunta depois que a senhora me disser como entende a questão da caridade e indicar que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado. Então, assim, agora a senhora vai me explicar sobre a caridade, né? E me indicar que propriedade é essa que Pedro tinha, já que ele estava desencarnado. Aturdi-me, olha a Ivone, ela foi pega de surpresa, aturdi-me de início, surpreendida, pois realmente, talvez ainda sugestionada, olha só, pela forte mentalização do próprio Pedro, quanto tempo que ela ficou com ele? 2 meses. Me esquecera daquela particularidade. Ou seja, esquecera-me de que ele, Pedro, nada mais possuía na terra. No entanto, respondi algo desapontado. Então, ela diz aqui, ela passou. Lembra que o Charles sempre falou isso? Cuidado, cuidado com a sua proximidade com espíritos sofredores, com espíritos obsessores, porque eles podem acabar influenciando você. E ela, quando passou 2 meses ao lado dele, ela foi e acabou sendo o quê? Influenciada por ele. Então, ela foi, talvez, ela diz aqui, ó, talvez ainda sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro. Ela passou 2 meses ligada a ele. Ele era um espírito obsessor, um espírito equivocado, com muita dificuldade. Isso acabou influenciando a ela. E ela se esquecera que ele nada possuía. Era um espírito. Aquilo fazia parte da mente dele. Mas não era verdade, não era real. Bem, diz Ivone, realmente ele não mais possuía nada. Era tudo imaginação revivendo o passado. Entendo, porque ele perguntou para ela, o que você entende por caridade? Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtude sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem, que então realizaremos, segundo nossas forças de assimilação e possibilidades, na marcha da própria evolução. Quer dizer, caridade é o amor e a ação. Sim, diz o José Evangelista. Repare que ele não concorda integralmente com ela. Ele diz, sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais que isso. Porque a caridade é amor, e o amor infinito é indefinível. Quer dizer, o amor infinito não pode ser definido.
É infinito e indefinido. Indefinido. Então, o amor, né? O amor, caridade é amor, e o amor é infinito e indefinível. Aí ele vai começar a fazer perguntas a ela, uma série de perguntas. Então, pois, a farsa da compra, ela usou a palavra farsa, e ele foi e respondeu o quê? Com a palavra farsa. Não foi? Ela botou a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho. Está lá no parágrafo 61. E ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer aqui. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade, segundo minhas próprias possibilidades, para com o nosso amigo Pedro? Olha cá. A farsa da compra, ele está fazendo uma pergunta para ela. Não foi caridade, segundo minhas próprias possibilidades, para com o nosso amigo Pedro? Outra pergunta. Não foi caridade com o pobre ser, que é o primo dela encarnado, chefe de família, carregado de responsabilidades, necessitando trabalhar para manter os seus, e que havia 3 vezes sofria os terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara com um câncer generalizado? Aí ele vai fazer outra pergunta. Não foi caridade com o próprio Pedro livrá-lo da fixação mental nesse câncer que o fez desencarnar, porque o Pedro também morreu de câncer, como o C estava com câncer. Então, esse câncer que o fez desencarnar há tanto tempo, mas cuja lembrança o afligia ainda, conservando imaginariamente doente. Agora ele vai fazer outra pergunta. Não foi caridade com a família de C, que sofria por vê-lo sofrer e temendo um desenlace do corpo carnal, e que se fatigava nas lides e peripécias que a grave enfermidade de seu chefe arrastava? Quer dizer, a família também sofria. Outra pergunta. E não foi caridade também com a senhora Dona Ivone, que se esgotava fisicamente nos serviços de ajuda ao enfermo e aos labores domésticos, que além de ajudar Pedro, ela tinha a vida dela normal, do dia a dia. Aos labores domésticos, e à noite continuava a se esgotar mental e psiquicamente, no penoso contato com a entidade endurecida nas próprias opiniões, enredada em distúrbios mentais provindos da amargura do ódio e do agarramento à matéria? E aí ele vai para outra pergunta. Com a senhora incumbida de ensiná-lo a amar e perdoar, dedicando-se a ele com paciência maternal, e que levou cerca de 2 meses nesse penoso trabalho, quando outras tarefas lhe competiam, junto a outros sofredores, talvez mais graves que o mesmo Pedro? Ele fez uma série de perguntas para ela. Isso tudo não foi caridade? Aí ele diz: às vezes, minha filha, nós, os servos desencarnados, nos vemos na contingência de nos valermos de farsas, e está usando a palavra que ela usou, desse tipo, para impedir que o mal se alastre, provocando crises imprevisíveis, e para preparar o ensejo de um amor resplandecer e a verdade se manifestar, reeducando o ignorante. Então, ele quis dizer para ela que eu usei desse estratagema e Ele teve caridade com vários. exatamente, e usei desse artifício para poder ajudar uma série de pessoas. Isso não é caridade? Inclusive, uma delas foi a senhora. Foi a senhora. Ele quis dizer, valeu ou não valeu a pena? Então, o que prejudicou? Se o companheiro não tinha nada mesmo, ele não tinha nada mesmo. Aí ela vai dizer assim, no parágrafo 67, tem razão, caro irmão, retorqui edificada. Compreendo e agradeço a lição. E peço perdão pela minha impertinência, porque ela usou a palavra farsa, né? No entanto, quando o Pedrinho descobriu tudo o que se passou, quer dizer,
Ela está dizendo, e se ele descobrir que foi enganado? Poderá aborrecer-se conosco, comigo e com o senhor, e nos querer mal. Ele sorriu pela sua médium, a senhora que ele confiava, e acrescentou convictamente: quando ele, Pedrinho, compreender, já estará adaptado à justa razão, e não mais poderá querer mal a quem o ajudou na desgraça. De outro modo, por muito ignorante e preso às coisas terrenas que o espírito seja, ao se reconhecer favorecido pela justiça da espiritualidade, acomodar-se-á a ela de boa mente. E o passado de amarguras que viveu na Terra ser-lhe-á incômodo, mesmo fugitivo, muitas vezes as recordações. Nosso amigo Pedro, depressa, esquecerá sua hortazinha de couves, suas estacas de taquara e a pobre casa onde tanto sofreu. E ao reconhecer a farsa da compra, ele, ó, também não é fácil não, hein? A farsa da compra, como a senhora diz, percebeu? Como a senhora diz, não se zangará, né? Mostrando que os espíritos assim, mais elevados, eles também sabem ser um pouquinho sarcásticos, né? A farsa da compra, como a senhora diz, não se zangará. Rir-se-á da própria ignorância, admirar-se-á do pesadelo que o ensegueceu durante tanto tempo e do triste papel que desempenhou, tratando de hortaliças que só existiam nas suas forças mentais de criação, tal como um adulto que se ri dos folguedos de seus tempos de menino. Então, quando o Pedrinho se recuperar, tiver crescido um pouco mais, ele vai olhar para trás e vai rir daquilo. Não vai poder ficar zangado. Poderia ficar zangado se não tiver evoluído, se tiver continuado na mesma situação. Mas a partir disso, não. Se ele realmente tiver crescido, ele vai rir disso, né? Meditando sobre os delicados acontecimentos que aí ficam, repare que a palavra que ela usa, delicados, porque ela tomou uma repreenda, entendeu? Ela tomou um puxão de orelha, né? Curva de pelica. Então, meditando, ela usa a palavra delicados, sobre os delicados acontecimentos que aí ficam, sou obrigada a reconhecer quantas benesses advêm, por vezes, de um suposto mal que acabrunha as criaturas. Graças à enfermidade de ser, o infeliz suicida, que foi o Adão, obteve alívio imediato para as próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progressos por meio do resgate, porque se o Adão e o ser não tivessem começado a obsidiar o ser, eles não teriam sido tratados. Vamos dizer que eles eram obsidiados, de qualquer maneira, mas que eles ficassem em outro canto. Vamos dizer que o Adão, suicida, obsessor, que era um espírito desequilibrado, ficasse em outro canto, não fosse lá para a casa do ser. Vamos dizer que Pedrinho ficasse lá no sítio dele, mas não fosse para o quarto do ser, porque os dois estavam no quarto. Vamos dizer que eles ficassem em outro lugar, não teriam sido tratados. Foi justamente a doença do ser e eles irem para lá que deu a oportunidade deles serem tratados. Entendeu? E se a Ivone não tivesse ido visitar o primo, que estava doente? Por isso que ela diz, né? Meditando sobre os delicados acontecimentos que aí ficam, sou obrigada a reconhecer muitas benesses advêm por vezes de um suposto mal. Quer dizer, de uma desgraça saem coisas boas, que acabrunham as criaturas. Graças à enfermidade de ser, o infeliz suicida, que foi o Adão, obteve alívio imediato para as próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progresso, por meio do resgate. E uma pobre alma sofredora, Pedro, detida na própria evolução espiritual pelos entraves opressores do ódio, ele tinha um ódio danado ao senhor romano, e do egoísmo, libertou-se dos terríveis complexos vibratórios
em que sossobrava, quer dizer, em que vivia submergido, né, afundado, fracassado, quer dizer, ele fracassava para se poder reeducar em princípios aclarados pela lei de amor e do perdão, além das instruções e resultado de todos esses acontecimentos para nós outros. Quer dizer, não foi apenas o Adão e o Pedrinho que receberam ensinamentos, ela e Ivone também, né? Que igualmente nos debatemos. Elas colocam aí. Ela também tem problemas, né? Nós também nos debatemos contra os complexos psíquicos que nós mesmos necessitamos corrigir. Então, ela também tem complexos psíquicos, que é o título do nosso capítulo, né? Complexos psíquicos que ela tem como espírito equivocado também, né? E que precisa corrigir a fim de lograrmos forças e tranquilidade para as peripécias do progresso. Então, para que ela possa continuar evoluindo, crescendo, ela precisa corrigir os complexos psíquicos presentes nela ainda, né? Certamente que, se não for a doença de ser, e o meu pequeno concurso, a pequena ajuda que ela deu ao Pedrinho nesses 2 meses, da mesma forma, as duas entidades seriam socorridas pelas vias naturais da lei de Deus na ocasião precisa. Mesmo que ela quer dizer o seguinte, mesmo que eu não tivesse ido lá ajudar, a Divina Misericórdia teria dado um jeito para que essas duas entidades fossem socorridas, né? Aí ela diz aqui, os homens são os colaboradores do Senhor, para auxílio um dos outros. Não é? Deus ajuda os homens através dos planos do próprio homem. Não tem essa frase aí que já estudamos a doutrina? Deus auxilia o homem através do próprio homem, né? E também dos espíritos encarnados mais necessitados. Então, os homens são os colaboradores do Senhor para auxílio dos encarnados e também para auxiliar os desencarnados. Por isso mesmo, ambos, Adão e Pedrinho, seriam socorridos de qualquer forma, se não pelos homens, outros encarnados, ao menos por servos espirituais da seara do bem. E assim, o espiritismo, em qualquer situação, a grande. E assim o Espiritismo, em qualquer situação, a grande ciência, que enaltece e orienta as criaturas à marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus. O doce consolador que protege e fortalece as almas doloridas que bracejam da torrente da diversidade, dizendo-lhes sempre que o amor é, com efeito, o supremo bem que redime a humanidade, né? Então, o Espiritismo, essa grande ciência, que enaltece e orienta as criaturas da marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus, dentro de nós, né? Dentro de nós. O Espírito também é o doce consolador, né? Que protege e fortalece as almas dolorosas que estão aqui nessa caminhada, sejam encarnadas ou desencarnadas, dizendo-lhes que o amor é com efeito o supremo bem que redime a humanidade. Né? Então, esse capítulo, né, com grandes ensinamentos. Vamos agora passar, vamos dar uma entradinha aqui, no capítulo chamado Premonições. Premonições. Primeiro parágrafo. Ivone traz no primeiro parágrafo, logo na abertura do capítulo, ela traz o primeiro parágrafo da questão 402 do Livro dos Espíritos. Não é a questão 402 toda, porque ela é grande. Ela traz apenas o primeiro parágrafo da questão 402. E a pergunta da questão 402 do Livro dos Espíritos é a seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta dos espíritos, no primeiro parágrafo dessa questão, diz o seguinte: pelos sonhos. Como podemos julgar da liberdade do espírito? Como é que eu posso julgar pela liberdade de um espírito, de uma pessoa, pelo sono, durante o sono? Pelo sonho. Pelos sonhos. Quando o encarnado repousa, acreditam tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, por causa do corpo, né?
Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Então, aqui, gente, como ela está falando dos sonhos, eu trouxe um texto para a gente falar, observar um pouquinho essa questão aqui dos sonhos, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu... que abriu tudo aqui. Ai, então eu não quero, vou interromper o compartilhamento, voltar aqui, vou compartilhar de novo. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Deixa eu voltar aqui. Não, é esse outro aqui. É do livro, esse texto, acho que todo mundo já está vendo. É um livro do Djalma Argolo, que o nome do livro é Sonhos. Sonhos. Ele faz um estudo sobre os sonhos. E aí eu trouxe um trecho desse livro que ele fala da teoria espírita do sonho. O Djalma Argolo diz assim: o espiritismo afirma a imortalidade da alma, ou seja, que o ser humano é composto de dois princípios básicos, alma e corpo. Quando o corpo dorme, a alma continua viva e íntegra, né? Quando, quando o corpo morre, a alma continua viva e íntegra, como estava durante sua ligação com o organismo. Querendo dizer que a alma não morre, né? O espírito não morre. Quem morre é o corpo. E a alma continua viva. O espírito se liga ao corpo durante a concepção, no processo denominado encarnação. Ele, porém, viveu muitas existências corporais. Nós já tivemos várias e várias encarnações, né? Antes da existência atual. Assim, ao encarnar, o novo indivíduo não é uma tábua rasa, tá? Pois o espírito traz em si o conjunto das vivências anteriores, da mesma maneira que traz do corpo os resultados das combinações genéticas dos pais. É moreno, é louro, né? Depende lá das questões genéticas dos pais. Os problemas físicos e sociais aos quais o espírito vive submetido na existência física são, em grande parte, o resultado da bagagem psíquica que trouxe consigo o meio familiar e social, a condição fisiológica, as tendências psicológicas e outras características de sua vida. Possivelmente, tem origem nas atitudes e escolhas realizadas em existências pregressas. Ele está dizendo aqui o seguinte: as questões que nós vamos vivenciar aqui, psicológicas, sociais, depende muito do que a gente traz na nossa bagagem, né? O meio familiar e social, condição fisiológica, as tendências psicológicas e outras características de sua vida, possivelmente têm origem das atitudes e escolhas realizadas em existências pregressas. Como consequência, observam-se complexos positivos ou negativos, que impõem somatizações ou influenciam os novos comportamentos e escolhas da presente existência. Porém, existe o livre-arbítrio no consciente, pelo qual o espírito pode realizar transformações profundas e radicais em si mesmo, modificando ou até mesmo eliminando o karma, né? As suas dificuldades lá, trazido no inconsciente passado. Um princípio importante a ser levado em conta no entendimento do que significa o sonho no espiritismo é o mundo espiritual. Ambiente de 4 dimensões. Envolve e permeia o mundo físico onde vivem os espíritos, desencarnados ou temporariamente desligados do corpo. Somos nós quando dormimos, pelos motivos já citados. No mundo espiritual, ou quarta dimensão, os espíritos se agrupam por afinidade e posição moral evolutiva. É assim que a gente se reúne no plano espiritual, ocupando nichos vibratórios e específicos. Que nichos são esses? Aquelas faixas energéticas, que podem ser denominados níveis de realidade.
Pedrinho desencarnou. Ele vai para uma faixa vibratória que vai ser o nível de realidade dele, onde ele vai encontrar vários espíritos que pensam, sentem como ele. Ora, enquanto, enquanto encarnado, desculpa, engasguei com água. Ora, enquanto encarnado, o espírito não está encerrado no corpo. Ao contrário, dele se dissocia sempre que este corpo adormece, entra em sonolência ou sofre eclipse da consciência por quaisquer motivos, ou entra em transe. Então, nós, espíritos, quando encarnados, não estamos presos nossos corpos. Quando a gente dorme, a gente se liberta. A gente se liberta. Ou quando a gente entra num transe, a gente também se liberta. Embora esteja ligado ao corpo, célula a célula, pelo psicossoma, o corpo espiritual, o espírito não está preso ao corpo físico, mas se libera toda vez que é uma perda de consciência, pelos motivos já citados. Oh, desculpe. Como toda noite, em geral, os seres humanos passam pelo fenômeno do sono, o espírito se desliga diariamente e vive no período de dormência do mundo espiritual. Você pode até se desligar mais de uma vez por dia, né? Ah, vou dar aquela cochiladinha à tarde. Não é isso? Como o sono é um processo composto por diversos estágios, no primeiro estágio do sono, o indivíduo está relaxado, física e mentalmente, mas ainda acordado, como demonstram as medições mentais e fisiológicas. Nessa fase, o espírito ainda está ligado ao corpo. É aquela primeira, né? Uma dorninha, né? Qualquer coisinha você desperta. No segundo estágio, a mente entra em torpor e a consciência sofre eclipses temporários. E o espírito se desliga lentamente, pairando acima do corpo, embora permaneça ligado a ele por filamentos de natureza psicossomática. Nesse estado, que se pode chamar de desdobramento parcial, o espírito se encontra no estado de inconsciência, em uma situação de confusão e instabilidade psíquica. No terceiro estágio, ele está analisando como é que é o nosso sono, gente. No terceiro estágio, o do sono propriamente dito, o espírito encontra-se completamente desdobrado e pode gradualmente tornar-se consciente da realidade à sua volta. Consegue relacionar-se objetivamente com outros espíritos desdobrados como ele. Quer dizer, ele pode se relacionar com outros encarnados que estão desdobrados como ele e também com desencarnados, tanto no ambiente doméstico como em outros locais, para onde se desloque voluntária ou inconscientemente. Então, a partir desse terceiro estágio, você está totalmente desligado do plano espiritual e pode se relacionar com quem estiver lá, sejam outros encarnados como você ou desencarnados. O estado mental e emocional do espírito desdobrado sofre a influência do momento pela qual esteja passando na existência física. Como é que eu vou estar mentalmente, emocionalmente, desdobrado no mundo espiritual? Vai depender dos problemas que eu esteja passando aqui. Entendeu? Os contatos espirituais que, porventura, venha a fazer, os contatos espirituais que eu venha a fazer lá no plano espiritual, com outros espíritos, estão subordinados às suas tendências, cultivadas no cotidiano, pois semelhante atrai semelhante. Se eu estou desdobrado no plano espiritual, entrando em contato com outros espíritos, se eu estou altamente irritada, irada, com ódio, com quem eu vou procurar me relacionar? Quem vai se sentir atraído por mim? Quem estiver nas mesmas condições que eu, seja encarnado ou desencarnado. Porque semelhante
atrai semelhante. O sonho é, portanto, o resultado das vivências do espírito liberto pelo sono. Os meus sonhos é o resultado das minhas vivências. Mas por que o sonho, como vivência do espírito encarnado no mundo extrafísico, apresenta características muitas vezes absurdas, não é? Incoerentes, impossíveis, imorais, animalescas, nauseabundas ou francamente obscenas? Aí o pessoal quer dizer, por que eu tenho aqueles sonhos, né? Feios, sonhos que eu não gosto de contar para ninguém, que eu tenho até vergonha de contar, aqueles sonhos terríveis, né? Por que eu tenho esses sonhos, se aqui na Terra eu sou tão assim quietinho? É essa a pergunta. Por quê? Né? Por que eu tenho esses sonhos? Aí diz o Djalma Margulo, diversos aspectos estão em jogo. Um deles é a questão da afinidade moral, que faz o espírito fora do corpo entrar em contato com aqueles que lhe são iguais em tendências e dirigir-se para ambientes que se coadunem com a qualidade de seus desejos habituais. Porque você, às vezes, aqui na Terra, tem aquele comportamento de irmã Dulce, mas na sua cabeça, entendeu? Tem todas aquelas questões, entendeu? Porque nós usamos máscaras. Então, às vezes, você aqui é aquela, né, fechada até aqui do botão, se vê uma pessoa fazer uma coisa equivocada, olha lá o pecador, não é? Fica tirando na cara. Eu não, eu sou ali. Aí eu me lembro muito daquela personagem da novela Tieta. Qual é o nome dela? Aquela que parecia um urubu todo de preto. Perpétua. Perpétua. Já viram a cena? Eu sou perpétua, acusando, seu médico, mas por dentro eu sou totalmente desequilibrado. Quando eu entro no sonho, desdobro para o sonho, chego nesse terceiro estágio, eu vou dar vazão aos meus desejos inconfessáveis. Entendeu? Aí ele diz aqui, existe também o fator obsessão. Ou seja, a ação nefasta de entidades encarnadas sobre o dormente, sobre aquele que desdobrou, por inúmeros motivos, que vão do apego sufocante à vingança até a simples maldade. Porque também eu tenho sonhos inconfessáveis, porque às vezes estou no processo obsessivo e alguém está me obsediando por vingança, por maldade. Por isso, ele mostra ao sonho, eles três níveis de sonho. O terceiro é o mais profundo, quando você realmente se libera e entra em contato com os espíritos. Mas quem são esses espíritos que eu vou ter contato? São aqueles com quem eu tenho afinidade. E por que quando eu desperto, eu digo, gente, eu tive um sonho, que horror, preciso tomar um banho de sal grosso, porque eu não posso ter um sonho desse. Porque o meu comportamento aqui é tão maravilhoso, na casa espírita eu sou, né? Mas, na verdade, a sua mente transita por essa questão desses vícios que você ainda tem. E quando você desdobra, você não consegue manter a tal da máscara. Você é você e é identificado. Isso. E eles vêm como moscas, né, para a podridão. E os obsessores também dizem, dormiu, hein, colega? Vamos nós aqui. E aí, ó. Né? Então, por isso que na aula anterior falou sobre isso. Nós precisamos promover a nossa transformação, o nosso interior. Para que ao desdobrar, a gente, né, alcance outras faixas de frequência mais elevadas. Para isso a gente trabalhar, instalar esse reino de Deus dentro de nós, o nosso interior. Mas a gente está muito preocupado com o exterior. Não é? Então, esse texto dele é muito bom, chama a nossa atenção para isso, tá bom? Nós vamos parar por aqui, vamos colocar a data do dia 3 de março nesse primeiro parágrafo.
Sido objeto 3 do 3. É o primeiro parágrafo desse texto, tá? Porque o Livro dos Espíritos não conta com parágrafo, não. Então, aqui eu trouxe só para a gente trabalhar essa questão do sonho, para a gente entender o que é o sonho, né? E assim vai facilitar muito a nossa vida. Rose, vai ter os estudos durante o carnaval? Segunda-feira, sim. Palestra e Tá, estudo. tá. Então, gente, vamos encerrando o nosso estudo agora, né? Eu achei esse estudo da Ivone maravilhoso, né? Esse do sonho aqui também chamando a nossa atenção. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? De compreender melhor essas questões tão importantes da doutrina, né? Do Evangelho, que nos alerta esse do sonho, né? Chamando a atenção da gente, porque, né? A gente precisa também. Uma vez o amigo espírita falou: vocês precisam se preparar para dormir, porque senão a coisa fica complicada, né? Vamos nos preparar para dormir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e abençoe todos os irmãos que aqui se encontram. Muita paz para todos. Daqui a pouco a gente volta para a nossa palestra pública. Quem vai fazer a nossa palestra pública é a nossa irmã Márcia Carijó. Ela vai falar de um tema muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora. Tentações. Tentações. Livro Lampadário Espírita, capítulo 56. Olha as tentações passando aí pelos nossos sonhos, não é? Será que a gente se deixa levar pelas tentações? Então vamos, Márcia Carijó, 6h30 conosco. Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente está de volta.